Costumamos ouvir muitos avisos sobre os perigos de viajar, pegar carona ou conversar com estranhos. Mas o que aconteceu com Sophia Lush quando ela fez exatamente isso? E se a polícia não quis investigar o desaparecimento dela, o que os amigos fizeram para descobrir seu paradeiro? Hoje, a gente mergulha no caso de Sophia Lush, uma história que gerou dor, protestos e indignação em toda a Alemanha. E por vários motivos. Neste episódio você vai entender o porquê. Seja bem-vindo à Alemanha, país famoso por suas salsichas, pretzels e, claro, a cerveja. Mais especificamente, bem-vindo a Leipzig, a cidade mais popular da região leste do país. Leipzig é vibrante, cheia de vida, com cerca de 600 mil habitantes. Uma cidade com muitos bares, restaurantes, lojas e cultura. E detalhe, é a cidade que mais cresce na Alemanha graças à migração interna ao longo da última década. Uma das moradoras de Leipzig era Sophia Lush. Em 2018 ela tinha 28 anos. Era estudante e sonhava concluir seu mestrado em língua alemã. Sophia era a caçula de uma família onde os irmãos eram bem mais velhos. Quando terminou o ensino médio em 2010, ganhou o prêmio mais prestigiado do país para estudantes antes da faculdade. E ela não parou por aí. Encontrou seu espaço na política, com uma causa muito clara: lutar contra o racismo. Sophia era extremamente dedicada. Em 2014 chegou a se candidatar ao Conselho Municipal da cidade de Bamberg, pedindo condições de moradia mais acessíveis. Seus amigos viviam se perguntando como ela dava conta de tudo: estudos, trabalho, namorado, hobbies, amigos, voluntariado e ainda fazia parte do Senado universitário. Mas ela sempre dava um jeito. Em 2015 ela terminou a faculdade em Bamberg e se mudou para Leipzig. E mesmo lá, seguia visitando a família e se envolvendo em projetos voluntários. Um deles se chamava Cozinha Sem Fronteiras, e através dele ela viajou algumas vezes para a ilha de Lesbos, na Grécia, onde cozinhava para refugiados. Muitos deles vinham do Marrocos, e foi ali que Sophia começou a aprender o básico da língua árabe. No dia 14 de junho de 2018, ela planejava visitar os pais para comemorar o aniversário do pai, que era no dia seguinte. A casa da família ficava em Bamberg, a quase 300 quilômetros de distância do seu apartamento estudantil em Leipzig. A viagem não era simples, mas o dia estava bonito. Era verão, uns 21 graus, e Sophia saiu de casa por volta das 4 da tarde, se despedindo dos vizinhos. Ela pegou um trem de Leipzig até Schkeuditz, cerca de 10 minutos, e depois foi até um posto de gasolina da rede Aral. Esse posto não era nada demais. Tinha um McDonald's, um lava-rápido, bombas de combustível, e dizem que o schnitzel com batata frita lá nem era ruim, mas o mais importante era que ele ficava num ponto de grande tráfego, cheio de caminhoneiros. O posto tinha até uma área de descanso para uns 12 caminhões. E isso era essencial para Sophia, porque ela pretendia pegar carona até Hirschberg. De lá, ela pegaria um trem para os últimos 37 quilômetros e o pai a buscaria na estação. Era esse o plano, mas Sophia nunca chegou. Ela tinha dito aos pais que esperava estar em casa por volta das 11 da noite. Quando esse horário passou, os pais já ficaram preocupados. Na verdade, a angústia começou já às 10 da noite, quando ela não respondeu à mensagem da mãe perguntando a que horas chegaria. No dia seguinte, às 10 da manhã, o pai foi até a estação. Se ela tivesse perdido o trem anterior, aquela era a última chance. Mas não havia nenhum sinal de Sophia. A família ficou apavorada. Eles sabiam que ela estava pegando carona para voltar. E felizmente havia uma pista. Como precaução, Sophia sempre compartilhava com amigos e familiares quem estava oferecendo a carona. Pelo Telegram, ela escreveu: "Estou pegando carona com Bob, um caminhoneiro marroquino indo de Leipzig para Nuremberg. Ele até me deu um cachimbo marroquino de presente." Ela já tinha tentado conseguir carona com outras pessoas no posto Aral, mas ou os carros estavam cheios, ou os motoristas recusavam. Esse tipo de viagem exige paciência. Percebendo que ela ainda não tinha conseguido avançar, Bob se aproximou e ofereceu carona.
Ele era um caminhoneiro de 41 anos, marroquino, que trabalhava para uma empresa chamada Ben Trans. Dirigindo um caminhão azul, ele estava voltando para casa e, por coincidência, seguia justamente na direção de Sofia. Usando um pouco de inglês, alemão e linguagem corporal, os dois conseguiram se entender e ter uma conversa básica. Sofia pareceu confiar nele, ou pelo menos o suficiente para aceitar a carona. Testemunhas confirmaram ter visto os dois indo em direção ao caminhão. E esse era tudo o que os amigos e a família sabiam sobre Bob e sobre o que havia acontecido com Sofia. Mas restava a pergunta: onde está Sofia? Quem é Bob? Ele sabe do desaparecimento dela? Ou, pior ainda, será que ele está diretamente envolvido? Na manhã seguinte, às 6h45, os pais ligaram para a polícia para relatar o desaparecimento da filha, mas a resposta foi desanimadora. Sua filha provavelmente está por aí bebendo, por isso não responde. A polícia não fez nada. Às 10h45 eles ligaram de novo, dessa vez mais desesperados. E só então o atendente sugeriu que o pai fosse pessoalmente até uma delegacia registrar o desaparecimento. Ele foi, mas mesmo assim a polícia seguiu relutante em agir. Naquele dia, eles só fizeram duas coisas. A delegacia de Bamberg entrou em contato com a de Leipzig, que foi até o apartamento de Sofia. E claro, ela não estava lá. Depois, tentaram ligar para ela, sem sucesso. O celular estava desligado. Os amigos pediram que verificassem as câmeras de segurança do posto Aral, mas a polícia recusou. E foi aí que os amigos decidiram agir por conta própria. Menos de 24 horas após o desaparecimento, já havia cartazes com o rosto de Sofia espalhados em postos de gasolina ao longo da rodovia A9. Eles reuniram 50 voluntários e encontraram a primeira testemunha. Um caminhoneiro polonês disse ter visto Sofia entrando num caminhão azul com placa do Marrocos. Aquele caminhão pertencia mesmo a Bob. No dia seguinte, um policial assistiu às imagens das câmeras de segurança de um posto e confirmou o que a testemunha havia dito. Mas havia um problema. A polícia não conseguia determinar de qual estado o caso era oficialmente. Do estado onde Sofia morava ou daquele onde ela foi vista pela última vez. Na segunda-feira, 18 de junho, 3 dias após o desaparecimento, um amigo do primo de Sofia resolveu ligar para a empresa onde Bob trabalhava. O atendente foi muito cordial. Ele confirmou que o caminhão seguia o trajeto normal, voltando para o Marrocos. E mais, ele disse que poderia colocar Bob em contato com a amiga de Sofia, Eva. Às 3 da tarde daquele mesmo dia, Eva recebeu uma ligação. Era Bob. Eles conversaram por cerca de 15 minutos. Durante o papo, Bob admitiu que tinha sim dado carona para Sofia. Disse que ela estava ótima quando saiu do caminhão. Ele até mandou uma foto da própria identidade. Depois da ligação, Bob cumpriu o combinado. Enviou uma foto com a família dele. Com isso, parecia que as suspeitas em relação a ele iam desaparecer. Mas Eva seguiu seu instinto e não mudou de opinião. Surpreendentemente, ela estava certa. A polícia entrou em contato com a empresa Bentrans e solicitou oficialmente os dados de GPS do caminhão. Ainda naquela noite, os arquivos foram enviados. Finalmente, a polícia começou a procurar por Bob. E mesmo que ele ainda não fosse o principal suspeito, eles esperavam conseguir alguma informação útil. Mas foi por coincidência que acabaram encontrando o homem. Na terça-feira, 19 de junho, a polícia recebeu um chamado de incêndio nos arredores da cidade de Jaén, na Espanha. O que estava pegando fogo era um caminhão azul da empresa Bentrans. Sim, era o caminhão de Bob. A polícia encontrou o motorista, mas descobriu que Bob não era seu verdadeiro nome. O nome dele era Bougemar Lamrabat. Ele alegou que o motor do caminhão havia estragado e, por isso, pegou fogo. Durante o interrogatório, contou exatamente a mesma história que havia dito para Eva, mas os policiais notaram algo estranho. Pequenas manchas de sangue na camisa dele. Movidos pela suspeita, enviaram a camisa para análise forense. E foi nesse mesmo período que uma descoberta devastadora aconteceu na cidade de Asparrena. O corpo de Sofia foi encontrado em uma vala ao lado de uma rodovia. Era 21 de junho de 2018, exatamente uma semana após o desaparecimento dela.
A família e os amigos ficaram arrasados. Ainda havia esperança de encontrá-la com vida. Mas agora, tudo mudava. Os dados de GPS confirmaram que Bojemá realmente passou por Asparrena. E mais, o exame de DNA mostrou que o sangue na camisa dele era de Sofia. Às 6 da tarde, uma câmera de segurança registrou Sofia e Bojemá caminhando em direção ao caminhão. Às 7 da noite, o veículo parou em Berg, na região da Alta Francônia. Depois, eles foram vistos em um posto Shell, comprando café. Nas imagens, dava para ver que Sofia parecia confortável. Estava tudo bem. A viagem seguiu por mais ou menos 1 hora, até que o caminhão parou em um ponto escuro de descanso. E foi ali que algo aconteceu. O caminhão ficou parado por 3 horas. Depois foi até outro posto Shell, onde foram compradas 3 latas de cerveja. A perícia confirmou que o DNA de Sofia estava em uma dessas latas. Depois disso, Bojemá passou a noite no pátio de estacionamento de Eibelstad, onde ele carregou 18 paletes de equipamentos eletrônicos. Na manhã seguinte, se desfez de 2 latas de cerveja e de um fone de ouvido de Sofia. É possível que ela ainda estivesse viva naquele momento, talvez amarrada dentro do caminhão. Bojemá, então, dirigiu por mais 4 horas, com 6 paradas no caminho. Imagens de câmeras de segurança que nunca tinham sido analisadas mostravam um homem nervoso, inquieto, e Sofia já não estava visível. Às 11 da noite, no dia 17 de junho, ele foi flagrado em um posto na França. Lá, abasteceu o caminhão e comprou alguns litros de gasolina com outro recibo separado. Mas para que exatamente? Ele comprou essa gasolina. Infelizmente, ninguém sabe exatamente quando Sofia morreu, mas por volta das 6 da manhã do dia 18 de junho, Bojemá chegou em Asparrena. Ali, ele jogou o corpo dela em uma vala e foi embora. Mas o plano era voltar depois e queimar o corpo. No dia seguinte, ele foi encontrado perto do caminhão em chamas. Com todas essas evidências, não surpreende que Bojemá tenha sido preso imediatamente, acusado de assassinato. De acordo com ele, os dois estavam se dando muito bem. A conversa fluía. Mas, em determinado momento, quando ele limpava os espelhos do caminhão, percebeu que Sofia estava mexendo nas coisas dele. Isso o deixou furioso. Ele disse que pegou uma chave inglesa e bateu na cabeça dela. Em pânico, abandonou o caminhão. Em 18 de setembro de 2019, Bojemá Lamrabat foi condenado pelo assassinato de Sofia Löscher. Pena: prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Depois da morte de Sofia, por causa do posicionamento progressista que ela tinha em relação aos imigrantes, o nome dela passou a ser usado por grupos anti-imigração em protestos, tentando explorar a ironia do destino dela. A polícia, por sua vez, também foi duramente criticada. Ambos os estados envolvidos no caso admitiram erros, negligência ao tratar o desaparecimento de Sofia e demora excessiva nas investigações. É triste pensar que, se a polícia tivesse agido com seriedade desde o primeiro telefonema, talvez, só talvez, Sofia ainda estivesse viva. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que achou.